Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui esperando o pessoal chegar para começar a nossa live hoje com um convidado super especial, Lademir Felipim, mestre de cerimônia da presidência há muitos anos. Vamos conhecer um pouquinho sobre a vida dele, sobre essa profissão e principalmente quais são os desafios, né, que acontecem ao longo dos anos aí, para que ele consiga continuar tendo essa desenvoltura, essa capacidade, essa habilidade dentro da dinâmica política, porque estar no meio de diversos presidentes ao longo dos anos e se manter ali de maneira ética, profissional, íntegra, valorizando o sigilo das informações, não é nada fácil. Tenho certeza absoluta que trata-se de um profissional de alto gabarito e que a gente hoje vai aprender muito com ele. Então, muito obrigado pela sua presença. Foi um convite que eu fiz para você pessoalmente, realmente era muito valoroso a sua presença aqui. Eu estou super curiosa. Se você perguntar para mim, Bárbara, você sabe tudo da minha vida? Eu não sei e eu realmente estou aqui para descobrir. Essa que é a verdade. Principalmente do viés profissional, como que você conseguiu, ao longo dos anos, ter inteligência emocional de lidar com tantas adversidades. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que entender. Então, um prazer, muito obrigada por ter aceitado o convite. Por favor. Bom, Bárbara Cristal, primeiro, muito obrigado pelo convite. Claro que eu estou honrado com isso. É importante ter um meio de comunicação. Todavia, se alguém me pedir para fazer uma live pelo telefone, a mais simples possível, eu vou dar o mesmo valor que eu estou dando, que eu estou me sentindo honrado com você e com o seu meio de comunicação. Eu fiquei muito feliz por gostar de ser um pequeno exemplo para crianças, adolescentes, jovens, de saber como é que esse cara conseguiu chegar onde chegou e estar lá tanto tempo com dignidade, como você mesma citou. Eu saí da roça, do local muito pequeno, chamado Simões Lopes, no município de Coronel Freitas, lá no meu querido oeste, o velho oeste de Santa Catarina, onde trabalhávamos bastante e ganhávamos muito pouco. Sempre digo que se na época existissem essas bolsas, nós ganharíamos todas as bolsas possíveis. Todavia, graças a meu pai, minha mãe e a Deus, nunca faltou comida no prato, por mais simples que fosse. Então, de lá, com 11 anos, fomos trabalhar na roça em Cordilheira Alta. À época, pertencia ao município de Chapecó, hoje é município. Continuei trabalhando na roça e lá fiz até a 8ª série. Estávamos eu e meu pai ouvindo a Voz do Brasil, com aqueles radiões gigantes, não é do seu tempo, é do meu. Mas eu ouço a Voz do Brasil, você acredita? Eu adoro, tô falando sério. Eu tenho aqui em casa. Então, e nós tínhamos dinheiro para comprar pilha, pode dizer o nome, Rayovac, na época só existia ela mesmo. Nós tínhamos dinheiro para comprar pilha para ouvir a Voz do Brasil e o Projeto Minerva. Estávamos eu e meu pai no verão, o sol desce tarde, então às 7 da noite era muito fácil estarmos na roça. E começou a Voz do Brasil e eu disse para o meu pai, eu tinha 12. Pai, um dia eu vou ser locutor da Voz do Brasil, essa que a gente está ouvindo. Eu nem imaginava o que poderia ser. Mas foi uma profetizada ou uma profetada, né? E ele falou, estuda, filho, estuda que você consegue. Também ele não sabia o que estava dizendo. A segunda vez que eu vi meu pai derramar lágrima foi ao vivo aqui em Brasília, na antiga EBN, onde era transmitida ao vivo a Voz do Brasil. E eu tinha meu pai à minha frente, assistindo e ouvindo
depois de nem tantos anos, porque eu entrei para a Voz do Brasil com 20 e poucos anos. Foi bastante emocionante. Não, eu estou emocionada, porque assim, eu imagino o quanto é uma criança falar uma coisa e conseguir materializar, e o pai, né, que não tinha a menor percepção que isso fosse possível, conseguir ver o filho concretizar um sonho de uma coisa tão longe da realidade. É assim, não tem como não se emocionar, não tem como. Então, na época da Voz do Brasil, como eu era bastante jovem, éramos em 4 que fazíamos, 2 mulheres e 2 homens, eu era citado pela imprensa como o que não errava, o que tinha dicção melhor. Enfim, eu me destacava bastante no meio. Mas aí eu já era, desde 82, o mestre de cerimônias, que foi a primeira cerimônia com Figueiredo, que é outra história. Aí eu já era o número 2 do Palácio. E eu pensei, por que eu não ser o número 1? Vou começar a caprichar mais. E aí o meu segundo sonho da vida não foi fazer faculdade, não foi ser doutor. Eu queria ser o mestre de cerimônias oficial da Presidência da República. Só isso! Só isso, mais nada! Isso, então até o início de 90, quando começou o governo Collor, acho que foi, até aí eu era o número 2. Eu trabalhava mais que o número 1, porque ele já não tinha mais interesse no trabalho, ele era um senhor de idade, enfim. Então, o presidente me chamou e eu não vou entrar em detalhes, senão a história fica muito longa, mas a história é bastante interessante. Não, pode contar, não tem problema nenhum. Agora fiquei curioso, né? Eu estava fazendo a Voz do Brasil lá na Rádio Brás, na então Rádio Brás, que agora é a EBC, que eu tenho orgulho de dizer que trabalho, que sou da EBC. E presto serviço à comunidade, ao povo brasileiro, porque é o povo que paga o meu salário, e que é público, não tem nada de grande salário, mas eu agradeço por tê-lo, sou feliz por isso. Eu estava fazendo a Voz do Brasil, na época meu diretor da Voz do Brasil era o Beto Coura, um grande jornalista, uma pessoa muito querida, eu não sei onde ele está hoje, mas, enfim. Ele falou, Filipinho, tá vendo aquele senhor de terno ali? Sim. Ele parece que ele é o ministro-chefe do cerimonial e ele quer falar contigo. Eu não fiz nada de errado. Eu disse, sim, senhor. Eu tive o costume, desde meu pai e depois no quartel, eu tive o costume sempre de sim, senhor e sim, senhora. Não por dizer que são mais velhos do que eu, coisa assim. Mas sempre foi o respeito. Portanto, se eu te chamar de senhora, mesmo sabendo que é bem mais nova que eu, não se importe. Hoje eu achei um cabelinho branco, tá tranquilo. Eu saí da Voz do Brasil às 7h30 e fui ao encontro do senhor. Ele falou, Felipe, você é um cara bonitão. Na época eu era jovem, não levava isso muito na... Desculpa, eu não entendi. Não, o presidente queria ver se você era um cara pintoso, bonitão e tal, para ser o mestre de cerimônia deles. Ele quer falar contigo, está te esperando lá no palácio. Sim, senhor. Vamos lá. Claro, tinha muitos anos a menos e muitos quilos a menos também. Nem rugas ainda tinha. Chegamos no palácio, subimos pelo elevador privativo. O presidente olhou para mim e olhou para o ministro. Ele é bonito, sim. Como é seu nome mesmo? Vladimir Filipinho. Você quer ser meu mestre de cerimônias? Sim, senhor. Pode começar amanhã? Sim, senhor. Aí a outra partezinha do diálogo, daí que também entrou o ministro, não é falável, não é divulgável. Mas foi isso que aconteceu. E a partir daí, essa noite, eu entrei pelo elevador privativo. Todavia,
No outro dia, quando eu fui ao palácio, eu entrei pela porta da frente, como qualquer outra pessoa, como faxineiro, como carregador, não importa. Para mim, somos todos iguais. Aliás, a alma deles pode ser muito mais branca que a minha. Eu sempre digo, o dia que eu sair do Palácio do Planalto, será pela mesma porta que eu entrei, pela porta da frente, com o queixo levantado, com a cabeça levantada, sabendo que o meu trabalho eu fiz, procurei fazer bem feito, e com dignidade, com honradez, e que pela porta da frente sair, com certeza, ninguém da imprensa vai me procurar para saber o que aconteceu, porque pela porta da frente, no Brasil, perdoem-me, mas os políticos é difícil saírem pelas portas da frente, não é verdade? Sim, sim. Foi isso. Não, assim, para quem acompanha o Felipe nas redes sociais, eu já falei para ele isso várias vezes, é incrível, é incrível. Eu falo assim para ele, gente, é uma humildade que não tem, assim, tamanho. Parece duas pessoas, ele fala que não, mas parece duas pessoas. É assim, ele cozinha, ele faz as coisas dele, aí ele tá na roça, e aí, um segundo depois ele tá com o presidente, com vários profissionais, sendo extremamente profissional. É assim, não tem como, parecem duas pessoas mesmo. E realmente ele tem, assim, uma humildade extrema, né? Eu falo aqui sem problema nenhum, eu acompanho ele há muitos anos pelo Facebook, então, assim, fica evidente, ainda mais a gente conversando hoje, né, com várias pessoas aqui assistindo, que é uma área que muitas pessoas teriam arrogância, muitas pessoas teriam, não sei, teriam um outro comportamento que a gente está acostumado aí com a sociedade no dia a dia, e você é totalmente diferente. Então, isso é uma coisa extremamente importante, de fato, de ser falado. Agora, vamos para as perguntas aqui, que eu acho que é interessante. O que é ser um mestre de cerimônia? O que é ser o mestre de cerimônias da presidência? Exatamente. Bárbara, eu fiz uma live com 3 amigos, 3 locutores. São 3 locutores convidam. Nós comentamos sobre isso. A responsabilidade é tão grande, é tamanha, que quem está de fora, e muitos que vivem ali ao meu redor, não sabem da responsabilidade de se ter um microfone aberto. Você sabe disso, você é jornalista. Ter um microfone aberto diante, muitas e muitas vezes, dos 3 poderes, do Supremo, da Justiça, dos parlamentares e da presidência. O ápice de uma cerimônia com tanta autoridade, como quantas vezes fiz, e com quantos presidentes de outros países. Se bem me lembro, uma cerimônia eu fiz, não lembro com que presidente, eram 13 presidentes das Américas. A responsabilidade é muito grande. O microfone, ele é mais perigoso e mais violento do que uma facada. Tem que ser de uma confiança extrema do presidente da República, do senhor ministro-chefe do cerimonial, que é o embaixador França hoje. É difícil? Eu já levo como quase uma brincadeira, porque é o meu dia a dia no Palácio. Até tem muitas vezes, eu mesmo me filmo com o celular fazendo a cerimônia. Perguntam se eu tenho um cameraman, um cinegrafista. Não, sou eu que faço o telefone mesmo. Eu juro pra você que eu achei que tinha também, porque fica muito de lado. Não, eu me filmo de lado, me filmo de baixo. Tá bom, isso aí. Você tá bom, porque fica muito de lado. É tudo eu que faço mesmo. Com a maior simplicidade. A responsabilidade é muito grande, mas pessoal, por que você deu uma gargalhada aquela hora? A gargalhada não saiu no ar. Eu faço de conta que estou gargalhando, mas eu estou
sorrindo. Sorriu no meio da cerimônia, claro, e principalmente com esse presidente, com o senhor Jair Bolsonaro, o capitão. Coisas bastante engraçadas e bastante simples acontecem nas cerimônias. Por mais que seja, né, a cerimônia é uma solenidade, afinal de contas. Sim. Mas acontecem coisas engraçadas, coisas gostosas de se rir. Os presidentes anteriores eu não ria, também não sentia segurança em rir. Hoje sim, mas aquelas minhas gargalhadas, os sorrisos, acreditem, não deixo de ser responsável, não deixo de estar pronto o tempo todo com um olho no texto que eu tenho ali, e muitas vezes é um textão enorme, com o texto que eu tenho, um olho de olho nos olhos do presidente, o outro olho de olho no embaixador-chefe do cerimonial. Eu preciso ver essas três coisas ao mesmo tempo. E muitas vezes também, então, me filmando. As quatro coisas, tem que prestar atenção, senão a cerimônia não funciona. Porque em minhas palestras eu gosto de dizer que eu sou o último biscoito do pacote. Claro que todo mundo gargalha. Só que depois fica sério. Porque tem todo um trabalho a partir do momento em que a cerimônia é marcada por uma equipe tão grande, e eu estarei lá no final somente para estragar ou fazer com que a cerimônia seja um sucesso. Ou seja, aquele dia, aquele momento que eu estou ali apresentando, eu posso estragar o trabalho de uma grande equipe ou posso simplesmente ficar que a cerimônia seja um sucesso, não por mim, mas porque teve uma equipe enorme por trás. Por isso eu posso ser um biscoito gostoso ou um biscoito estragado. Mas o último biscoito do pacote, com certeza serei eu, porque é quem vai fazer aquela frase, vai dizer aquela frase que muita gente ama, porque bastante gente fica tensa com a cerimônia, claro, é natural, eu não fico, mas muitos ficam. Está encerrada esta cerimônia. Então, quem diz isso é o último biscoito do pacote. Por isso essa brincadeira. Não, eu falo assim, eu já fui várias vezes em cerimônias da Presidência da República de outros anos. Esse ainda não foi. Mas assim, é uma coisa muito interessante, porque de fato não tem como não prestar atenção. No tipo, a gente fica o tempo todo focado, porque não vem um roteirinho para quem está assistindo, né? A gente sempre fica prestando para ver. Você parou aí, Bárbara. O que vai acontecer? E normalmente, todos ali já sabem. Então, assim, quando você falou que às vezes acontece, né? Troca a pessoa que ia sentar na mesa, sempre tem uma coisinha ou outra assim. Ou então chegou uma pessoa que não ia vir do avião, mas aí a pessoa conseguiu vir, aí é embaixador de não sei aonde, aí todo mundo para, aí para ver que o cara chegou. Então, assim, é uma coisa emocionante. Para quem gosta de gestão pública, eu falo assim, essa dinâmica de poder, né? Saber quem vai falar primeiro, a sequência das pessoas, tem tanta coisinha, né, que as pessoas não fazem a menor ideia, e se você troca, né, se não segue aquele rito, é complicado, né? É complicado. Aconteceu semana retrasada, eu posso falar isso, porque isso é público, estava ao vivo. Perdão, o presidente ia descer com a senhora primeira-dama e mais alguém. De repente, ia descer também a ministra Damares e o ministro, que também agora não lembro quem era. E eu tinha que saber, eu sabia os nomes, mas não lembrava os nomes dos ministérios completamente. Foi quase que uma pegadinha para mim, né? Mas deu para conseguir fazer e foi pela metade, mas eu anunciei os dois que desceriam com ele e, claro, muitas vezes coloca mais 5 cadeiras, tira 3 cadeiras, o fulano não vai chegar a tempo, o cicrano, enfim.
Ah, isso acontece mais. Não, e olha, tem uma coisa que é mais judiação ainda. É quando eles colocam aquela faixa que é assim, só cabe tantas pessoas para assistir. Aí todo mundo chegou cedo para assistir, né? Aí não, ficou com dó. Não, libera mais não sei quantos. Não, aquilo ali também. É verdade. E muitos bilhetinhos, muitas vezes vem escrito a lápis, a caneta, o que tem que ser inserido no texto, onde tem que ser inserido. Natural, isso em bancadas de televisão também acontece. Só que em 2 momentos da minha história, uma vez com Collor em alto mar, num navio, acho que era um navio de guerra, aqueles navio grande, que eu não sei o nome. Eu sei que era U2, o 2. Eu tinha um chefe, ministro-chefe cerimonial daquela época, não lembro o nome dele. Ele tinha o costume de me cutucar embaixo da costela aqui. Fodói, né? E só tinha uma página, que não é lauda, é página, é grande, com textos para mim. Ele cutucou para eu começar, eu sabia o que estava acontecendo, mas o nome da cerimônia, literalmente, da ordem do dia, eu não tinha decorado. Ele me bateu tão forte. Isso, com certeza, a imprensa pegou, estava cheio de repórteres, cinegrafistas. O meu script voou embora. Ele teve que ficar falando no meu ouvido e eu repetindo num calor infernal lá do Rio de Janeiro. E outra vez que foi muito engraçado, mas deu certo, saiu tudo bem. Não lembro qual era o governo, mas o meu chefe do cerimonial era o embaixador Renato Mosca, que agora está interessante eu falar embaixador, que está na Europa agora, foi meu chefe e saber que eu fiz a formatura dele. Nessas horas eu vejo que eu estou ficando velho. E o atual também, o embaixador França, fui eu que fiz a formatura também. Enfim, ele veio com o texto na cabeça. Foi a senhora presidenta, que era presidente da República. Ele veio me falando o texto no ouvido. Antes ele falou, Felipe, repita tudo o que eu falar. Aqui, Nossa. E eu repetindo no ar. Claro, ao vivo. Também foi engraçado. Deu, se eu bem me lembro, 27 segundos de texto, de fala. Eu repetindo o que ele me falava ao ouvido. Foi também bastante engraçada e quase deu frio na barriga, mas eu segurei firme. Não, eu imagino. Ó, vamos lá, uma outra perguntinha aqui. Há quanto tempo você é mestre de cerimônia e por quantos presidentes você já passou? A primeira cerimônia que eu fiz no colégio da escola lá em Cordilheira Alta, eu era tipo... Na época existia educação moral e cívica. Na época a escola, era de verdade. Perdoe-me, mas hoje, para mim, está faltando alguma coisa. Eu posso não ser professor, mas sou detentor do saber, então eu posso dizer isso, porque eu já fui aluno bastante tempo. Então eu era o declamador oficial da escola de Cordilheira Alta. Eu tinha uma facilidade muito grande, era a época do mimeógrafo, de pegar um texto hoje, aquelas poesias grandes de 7 de setembro, 15 de novembro, Dia das Mães, Dia dos Pais, tudo era eu que declamava. Eu decorava, hoje fala o quê, hein? Eu decorava o texto. E agora é o quê? É decorar também? Decorar ainda, eu acho. Estamos valendo. Eu decorava com muita facilidade e declamava no outro dia. Declamar não é ler, é bem diferente. Sim. E o prefeito de Chapecó foi à Cordilheira Alta para uma cerimônia, bastante gente. Então, a senhora Lídia Toso, que bem me lembro, ela era diretora, mas eu posso estar pecando nisso. A senhora Lídia Toso, ela falou, pessoal, quem é que vai falar? Quem vai ser o locutor? O Vladimir Filipim. Tudo que ele faz aqui, isso aí para ele vai ser tranquilidade.
Então, com 12 anos, eu fiz a primeira cerimônia com autoridades. Em 1982, eu estava junto ao general, hoje general Morosini, era o tenente-coronel comandante do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, onde eu servi, com muito orgulho também. Lá eu aprendi a ser homem de verdade, lá se dá valor a um grão de feijão que cai. Estávamos junto ao presidente João Batista Figueiredo, você não tinha nascido, não se preocupe, você sabe da história. E faltou o mestre de cerimônias dele. Veio o chamado, na época, estafeta, o ajudante de ordens hoje, e disse: presidente, o fulano de tal não veio para fazer a cerimônia, era um jantar cerimonial. Aí o coronel falou: presidente, o Domingão aqui resolve, ele já é nas cerimônias há muito tempo, ele é o nosso locutor do batalhão, então pode ficar tranquilo que ele faz. Eu tremi um pouquinho, tudo bem, imagina, diante do presidente, época de militares, época que o presidente era militar, hoje também né? E eu, soldado raso, estar diante dele já era uma coisa assim fantástica, como hoje qualquer um soldado raso estar diante do nosso presidente. Eu acho a mesma coisa. Aí tem na internet essa frase: vai lá, você consegue, não treme não que você consegue. Eu fui e fiz. 2 dias depois caiu a ficha, que os mais jovens não sabem o que quer dizer caiu a ficha, né? De verdade, de onde surgiu isso. Eu passei mal, tive que ir para a enfermaria 2 dias depois, no quartel, e aí caiu a ficha da importância que eu tinha transformado aquela cerimônia na minha vida. Então, foi a primeira cerimônia oficial. Só fiz uma com o presidente Figueiredo. Eu não fui mestre de cerimônias dele, mas fui por um momento. Fui por uma cerimônia. Me orgulho em dizê-lo. E depois, com o tempo, estando na Voz do Brasil, eu era o número 2 do Palácio. E eu não sei contar quantos presidentes, porque tem alguns ficaram 2 mandatos. Então, eu não sei se eu conto mandatos ou presidentes. Foi de 82 até hoje. Foi de 82 até hoje, então, senão vocês vão saber minha idade. Não pode saber minha idade. Mas, então, de 82 até hoje, eu estou lá na presidência e todos me aceitaram como sou. E eu estou feliz por isso, sou feliz por isso. Se perguntar, Felipe, você é feliz onde você trabalha? Hoje eu sou feliz. Tive momentos difíceis lá dentro, momentos também que não é bobagem ficar falando numa live alegre, numa live tão gostosa essa, dirigida por você. Mas eu sou bastante feliz, sou bastante realizado. Se eu tenho um sonho, aqui na Terra, eu penso, porque achar não existe, eu penso que eu estou realizado, eu quero ficar velho trabalhando, eu envelheci, todavia, a minha locução diante do microfone, numa cerimônia, eu procurei sempre modernizar, sempre estar diante da realidade e não de quando eu era, por exemplo, locutor lá da Rádio Chapecó na década de 70. Eu não poderia fazer uma cerimônia hoje assim, inclusive com sotaque. Não que eu seja contra o sotaque, eu acho bonito. Mas a posição em que eu estou, falando para todos os brasileiros, eu devo falar um português mais claro, sem sotaque, nem da minha região, nem de outra, mesmo que de vez em quando a gente coloca assim, uns nomes, dependendo de onde são. Já fiz nesse governo, eu já coloquei, falei os nomes como se fala no estado em que vieram, né? Então, mas é bacana. Eu não estou vendo comentários aqui, é isso mesmo? Ninguém está fazendo pergunta? Eu acho que daqui a pouco vai subindo aí, daqui a pouco acho que vai subindo. Daqui a pouco a gente vai subindo aqui os comentários. A Adriana começou a subir. Com certeza. Tá subindo um monte agora, liberou. Olha, eu estava achando estranho, gente, todo mundo esperando lá no Facebook. Com certeza, Lademir, você já deve ter passado por vários momentos difíceis. Pode dizer qual foi o mais desafiante para você? Mais desafiante para mim foram aqueles 27 segundos
ouvindo o embaixador Renato aqui, tendo que repetir. Ele errou 2, 3 vezes na hora que estava falando, mas eu não poderia errar nenhuma vez. Possivelmente tenha sido mais desafiante e o que eu mais fiquei preocupado foi que também foi muito desafiante para mim, a posse do senhor capitão Jair Messias Bolsonaro. E por quê? Agora fiquei curiosa. Medo, não do presidente, não da cerimônia, é porque eu ouço bastante coisas em que eu não devo falar. Eu não me recuso em falar, mas não que saia da minha boca, mas que as pessoas sabem o que o capitão passou na campanha e o que poderia acontecer no dia da posse. Ah, sim, entendi. Então, eu fiquei com medo. Sim. Porque, ora, todos nós temos um medo um dia. Então, foi isso o mais desafiante. Sim. Pode voltar? Qual que era o comentário, Adriano? Você volta para a gente, por favor? O outro? Eu não tô conseguindo. Pode indicar algum curso e o seu segredo para manter a sua calma e perfeição durante as cerimônias? Ah, essa é uma boa pergunta. Como é que você consegue manter a inteligência emocional durante as cerimônias? Porque tem os arranca-rabos de vez em quando, né? Tem uns comentários. Tem. Nesse governo só teve, não foi arranca-rabo, mas teve umas palavras do presidente que ele deixou claro para mim, que não repetisse o que eu tinha dito. Foi num comentário antes da cerimônia, mas como ele é bastante perceptivo, ele presta atenção em tudo. E aquele, senhoras e senhores, pedimos que tomem seus lugares, parará, muita gente me imita nisso aí, porque a primeira vez eu falo extremamente educado e gentil, na segunda vez um pouquinho mais bravo. Marcelo, na terceira vez eu já estou muito bravo. Então, mas esse bravo eu coloco no tom de voz. E aí as pessoas me imitam bastante. Eu não sei, eu sempre digo... Coloca os comentários para eu ver aqui também, ver se você consegue por aqui. Aquela pergunta lá, perguntaram assim para você, como se você podia indicar algum curso para mestre de cerimônia, foi uma pergunta, e a outra, como é que você mantém a calma? Sim, tudo isso eu prestei atenção, obrigado. Então, manter a calma. As pessoas dizem, mas como é que você pode ser tão sábio, tão estudado, tão inteligente, fazer o que você faz no trabalho e ser tão simples e humilde na roça? Eu sempre digo que lá eu sou um ator. Eu estou atuando, mas aquele menino, velho, mas menino, brincalhão da roça, ele continua dentro de mim. E eu aprendi a fazer cerimônia, não fiz nenhum curso. Eu digo não fiz nenhum curso, mas eu acho eu sempre falo que não é sorte, é Deus, porque ter me tirado da roça, pé descalço, e me levado onde levou, que não tem mais um patamar maior para mim. Eu não tenho nenhuma vontade de entrar na política, realmente não, porque eu estou feliz. Quando você está feliz, não se mexe no time que está ganhando, né? E muitas vezes eu faço doações e as pessoas me dizem, quando o senhor for candidato, eu vou votar no senhor. Boa! Entendi. E eu respondo, não vote em mim, porque se votar para mim, para qualquer cargo público, democrático, eu vou roubar. Então, não vote em mim. Eu deixo claro isso. Eu falei para você que ia chegar às fãs, né? Apareceu aqui vários, falou assim, realmente ele é muito carismático, Bárbara, eu adoro ele. Aí começou a subir, O Ademir, um abraço, boa noite. Isso vai subir um monte. Eu falei, tinha avisado. Eu falei assim, quando liberar os comentários, vai subir só as fãs lá. Graças a Deus, eu digo que não são fãs, são admiradoras de mim e do meu trabalho, admiradoras e admiradores.
Não, mas é legal, assim, eu acho isso muito legal, porque é muito difícil na área pública a pessoa conseguir ter esse carinho. Isso eu acho uma coisa muito genuína, falando a verdade. Sim. Eu acompanho o seu Facebook, tem vários, né? Mas eu acompanho um deles, que é o que a gente é mais próximo, que é o primeiro. Então, assim, mas eu vejo que as pessoas realmente elas vibram com você, né? Do tipo, você coloca as coisas lá, eles te parabenizam, desejam boa sorte. Realmente, assim, é uma coisa, é muito genuíno, né? Não é uma coisa tranquila, assim, não realmente eu acho que é carinho mesmo. Então, isso é uma coisa que eu acho que você soube construir muito bem. Não é o comum de servidor público ter fã-clube, vai! É verdade. É muito bom isso aí. Fã-clube, mas eu prefiro dizer que são admiradores do meu trabalho. E sabendo que toda vez, como agora, como eu te mostrei, eu, para te dar a entrevista, eu não fiz nenhuma observação, o que eu falo aqui é assim, sim, não, não. Tá chegando um monte aí. Quando a pergunta... Muito de comentário. Maria está com ciúme de mim aqui. Eu não fiz nenhum curso mestre de cerimônias, o mundo me ensinou. As dificuldades me ensinaram. Tem muitos cursos aí que eu não posso ser contra e não serei nunca contra. Cursos de 2, 3 dias. Ora, eu comecei aprendendo com 11 anos. Perdoe-me. Ao vivo tem dessas coisas. Sim. Com 11 anos, declamando poesias na escola. E eu ainda acredito que eu não sei tudo de um mestre de cerimônias. Eu acredito que não, porque cada dia é um desafio. Então, você nunca pensou em dar curso ou coisa assim, ou você dá curso? Não, eu não me proponho a fazer isso jamais. Eu palestro, onde tem cursos, me convidam, eu vou e ministro minha palestra de 1 hora, 1h30, 40 minutos, o quanto me dão. Eu não me nego. Uhum. Coloco o que eu vivo no dia a dia. Mas eu não acredito que uma pessoa adulta, até formada, eu fui fazer faculdade a primeira com 40 anos. Antes eu tinha que comer, tinha que ter um lugar para morar. Por isso que digo que meus espinhos eu não conto. Que eu fui faxineiro, por exemplo, de banheiro de restaurante de rodoviária com 16 anos. Eu não vou contar essas coisas. Eu não quero fazer as pessoas chorarem, eu quero contar as coisas boas. Tá bom? Mas é importante, sabe por que eu acho que é importante? Porque eu acho que até a minha geração, eu falo assim, a minha geração, o pessoal vendeu uma história que era, você vai para a faculdade, você vai para a pós, você vai para o mestrado, você vai para o doutorado, aí você vai trabalhar. Tô falando bem a real. E a brincadeira não é essa. Você vai trabalhar para muita gente, você vai se lascar muito, aí você vai subir. Não adianta. Então, assim, é importante contar a verdade para as pessoas, porque não existe esse mundo mágico. Esse mundo mágico não acontece. A pergunta que me fizeram que eu estou saindo de uma sinusite, não liguem não. Aliás, em box tinha mais de 5.000 pessoas orando por mim porque eu estava com sinusite. Obrigado, gente. Glória a Deus. Eu não acredito que um adulto com 30, 40, 50 anos vá num curso de 2, 3 dias e saia de lá um profissional. Não tem como. Mas não tem que fazer faculdade? Não existe faculdade para mestre de cerimônia, para cerimonialista. Gestão, tudo bem, é outra coisa, né? Que vive isso também, que engloba isso. Mas ali as palestras são para mostrar um mundo que não é conhecido por essas pessoas, ou para atualizar mestres de cerimônias e cerimonialistas no dia a dia. Fez aquele encontro há 3 anos atrás e de repente chega o Filipinho para palestrar de novo. Uai, será que ele tem novidade? Sim, sempre tem novidade, coisas novas para se aprender, né? Mas não que o leve a ser um profissional. Já me propuseram até uma equipe para que eu ministrasse curso de mestre de cerimônias. Eu não me acho capaz, eu penso não ser capaz. Então, se um dia eu for dar um curso de mestre de cerimônias, não acredite em mim. Não existe um curso de 2, 3 dias de mestre de cerimônias que vai fazê-lo ser o profissional
que eu sou, por exemplo. Não, o que você falou é muito real, tá? Assim, em relação à gestão pública, por exemplo, né? As pessoas falam, vai estudar na USP, vai fazer pós não sei aonde, mestrado não sei aonde. Nada se compara a sentar no cargo e pegar o primeiro processo. Você pode ter lido todos os livros do mundo. Nada se compara com a prática pública. Nada, 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 nada. Eu também acredito nessa ideia de que você ralar, né, e aprender no ofício, ela tem um valor que nenhuma faculdade dá, que nenhuma pós-graduação dá, nenhum mestrado dá, porque na hora da verdade não tem livro que te salve. É verdade. Eu já tive muitas meninas e meninos que fizeram estágio comigo. Olha, como é que está nosso ensino nas faculdades? As pessoas saem da faculdade com o canudo de jornalista, comunicação social, e não sabem nada. Não é, Bárbara Cristal? Não, é verdade, estou falando a verdade. Não sabem a prática nada. pública, ela não se compara com livro, não se compara com nada. Verdade. Então eu pegava crianças, porque eram crianças, 20 anos, 20 e poucos anos, que saíram de uma faculdade com maior orgulho, estudei 4 anos, estudei 5 anos, e agora eu sei. Olha, eu fiz 5 anos de teologia, estudo até hoje, eu jamais direi, eu sou teólogo. Não, eu sou um estudioso da Bíblia. Mas dizer, eu sou um teólogo, assim, com autoridade, ninguém vai poder dizer nunca. Como um jornalista que sai da faculdade, imediatamente não pode dizer, eu sou jornalista. Você é como eu, você é um aprendiz de jornalista. Pega os jornalistas de hoje, com 60, 70 anos, colegas meus, colegas minhas, da grande mídia. Cada dia é um desafio, é uma loucura. E você tem que aprender na hora e tem que sair na hora. Não tem... Não, eu falo assim, né? A minha área, que é auditoria, que é o que eu mais atuo, é auditoria mesmo. Você dorme, quando você acorda, já mudou 500 coisas, é todo dia. É todo dia. Legislação mudou tudo, atualizou 3 linhas de defesa, tudo já trocou. É todo dia tem que estudar um pouco. Não adianta, é incansável, é vida de Sísifo, né? Todo dia vai lá, leva a pedra, quando vai outro dia leva de novo. Não tem jeito. Ó, vamos para a próxima pergunta aqui. Teve uma observação aí do Valmor Romano, meu primo, que eu vou fazer. Dia 11 agora eu vou fazer. Eu não, o embaixador, o comendador de Espanha no Brasil, o Diogo Henrique, que vai fazer a live. Eu fui convidado com o Valmor Romano, um parapsicólogo lá do Rio Grande do Sul. Ele está dizendo aí que o Filipim sai, ele vivenciou isso, veio me visitar. Eu conheço o Filipim e ele consegue, numa fração de segundos, sair do trabalho sério para o informal. É verdade. E nem o sério lá, nem o informal é falso. É o eu. Eu só sei ser assim. Se eu tentar mudar, com certeza vai ser um fracasso. Eu não vou saber mudar, porque eu vou ser falso, vou ser mentiroso. Tá, pode complementar sobre o seu primo, o comentário do seu primo, do evento. Do meu crime? Não, do seu primo, do evento. Ah, sim, vai ser semana que vem, dia 11. Ele estava comentando, fazendo um comentário aí na sua live. Não, por favor, convide as pessoas, por favor, aproveita, que é importante. Já convidei no Facebook. E, por exemplo, até o momento que eu faço a sua, porque eu só faço uma por semana, não faço mais que isso, eu acho que ficaria pegajoso para mim, ficaria cansativo, as pessoas dizem, esse cara aparecer, deixa quieto. Então tem uma fila de 40, se eu bem me lembro, 48 lives para fazer, então é uma por semana. E essa do Valmor é dia 11 agora vai ser, não vai ser sobre minha vida, vai ser sobre um assunto difícil. Eu estou estudando o assunto já faz mais de mês para poder aceitar. Essa pergunta é boa, ó. Quais os passos para chegar na perfeição quanto à oratória? Essa é boa. Lealdade para si próprio. Se você não souber os seus erros, se você não aceitar crítica,
Quando eu tinha 20 anos, 18 anos, eu não aceitava a crítica. Quando você começa a aceitar a crítica, sabe por quê? É porque você está sendo sábio. Quando você adquire de Deus sabedoria, você passa a aceitar as críticas, assim você consegue ter sucesso. Assim você consegue formar o seu currículo. Fazer currículo não é dizer, eu estive lá, fui mestre de cerimônias de tantos presidentes, ou 40 anos de presidência da República. Tá. E você estava lá fazendo um trabalho bem feito? Estar lá. Eu trabalhei na empresa há 40 anos. Sim, você foi trabalhar com vontade, com alegria. Você fez o trabalho com vontade, com alegria. Você voltou para casa naquele dia que você foi trabalhar satisfeito com o que você fez? Eu acho que isso responde. Eu tenho uma outra pergunta aqui, que é assim, você teve alguns presidentes que você trabalhou que são seus queridinhos, assim, que você teve muita... não sei, foi um trabalho gostoso, você, tipo assim, tem visto, tem os seus prediletos, assim, uns 3? Uns 3? É melhor você perguntar os prediletos dos que eu não gostei. Aí não, é só coisa boa aqui nessa live, nada de pergunta ruim. Isso. Olha, se eu falar isso aqui do presidente Jair Messias Bolsonaro, eu vou estar pecando em trabalhar com ele. A gente se identifica bastante. Ele me chama de antigão, porque eu estou lá há tantos anos, e eu o chamo de capitão. Claro, quando estamos conversando, e não. O pessoal está falando que aquela foto que eu postei, conversando com ele assim, que eu estava dando de dedo nele. Não, nós estávamos conversando, o fotógrafo oficial da presidência pegou aquela foto, ficou bonito, o presidente autorizou. Eu pedi autorização, não há necessidade, mas eu tenho respeito, e postei a foto. 3 queridinhos. O presidente Jair Bolsonaro, vocês podem até dizer que é porque eu estou trabalhando com ele. Não é. Não é. Por isso... eu vou dizer de presidentes que não são tão queridos no Brasil, mas eu gostava muito de conviver na época do Sarney. Ele era um tipo vovozão, um nono. E o Figueiredo. São 3 que eu destaco assim com bastante... Eu não deixo de ter uma grande amizade, uma simpatia. Meu irmãozão, o presidente Michel Temer, também. Um gentleman. Eu sempre brinco que brincava na época dele, que ele era tão gentleman, tão cavalheiro, que quando ele ia ao banheiro, ele diria assim, com licença, precisa sentar-me. Sabe, uma coisa assim de tão elegante que ele é. Os próprios jornalistas falam, e é verdade, ele era mais ainda quando... Os meus queridinhos são esses, Sarney, o Figueiredo e o presidente Bolsonaro. Maravilha. Tem uma outra pergunta. O que foi que você mais aprendeu com as dinâmicas de poder? Assim, o dia a dia ali, de falar assim, olha, Bárbara, eu entrei uma pessoa e isso eu aprendi, não só do seu ofício, mas de realmente como funciona a máquina pública de forma geral, assim, os egos, o poder, essas ações dinâmicas mesmo. Cristal, a primeira coisa que muitos fazem perguntas que eu, mesmo não estando ao vivo assim, particular, no pé do ouvido, pergunto, Filipinho, e aquilo? Bom, aquilo que você quer que eu diga, quando eu saio do palácio, tiro o paletó, abro a gravata, ficou tudo lá dentro. Eu não trago para fora, nem para os meus filhos. Eu não fico comentando o que não se deve comentar. Isso chama-se, é uma palavra que vale na amizade, vale em tudo, lealdade. Com cada presidente que passou lá, claro, eu sei um monte de coisa. Claro que eu não vou contar, que eu vou escrever um livro.
Eu ia falar isso agora. Antes do final da live, eu vou falar isso. Porque quando a gente conversou, eu falei, não, todo mundo morre de curiosidade, não tem como. E assim, eu falo até por mim, poxa, quem gosta de história, quem gosta de política, quem gosta de gestão, a graça é as entranhas da gestão, como funcionam as coisas, né? Quais foram os discursos, quais foram os discursos emblemáticos, o que de fato fez ali uma ação ter mudado, quais foram as janelas de oportunidade. Essa é a graça da coisa. Então eu falei, quando é o livro? Lembra que eu perguntei? Quando que vem o livro? O livro antes dos 80 eu vou lançar. Não pense que eu vou deixar de ser leal aos meus ex-chefes, ao meu chefe, que são os presidentes, suas esposas. Eu não deixarei de ser leal com o livro. Eu não vou contar o que eu não devo contar. Claro, vai ter muita coisa engraçada, vai ter muita gargalhada, vai ter apertos, né? Mas lealdade, por exemplo, não vamos discutir aqui o que ele fez, não vamos discutir o que aconteceu. Lealdade é, como eu fiz, não com o presidente, o ex-presidente, mas com o meu chefe, que chamava-se Fernando Collor de Mello. Eu estive com ele até o último momento. Chorei com ele até o último momento e ele foi embora. Entrou o vice-presidente e eu fui leal a ele. Eu não estou lá pelos milhões de votos que o presidente ganha. Eu não estou lá por corrupções que aconteçam, vocês sabem o que acontece, aquele monte de coisa. Eu não estou lá por isso. Eu estou lá servindo aos queridos brasileirinhos que me pagam para que eu faça uma boa cerimônia e que o presidente fique feliz com o que acontece na cerimônia, com a atuação, com o desenrolar da cerimônia. Eu furei essa pergunta, né? Não tem problema nenhum. É porque o que eu queria saber, assim, até vou perguntar de novo, tá? Porque eu realmente sou curiosa. É assim, por exemplo, durante todos esses anos, assim, teve alguma coisa que você falou? Primeiro foi lealdade, isso para mim é uma resposta, tá? Do tipo, eu aprendi que lealdade era importante, mas dado o seu caráter, dado como você. Todo mundo fala que você é um mito na sua área, certo? Então, assim, de onde você veio, como você se tornou, então isso para mim já era uma coisa que estava evidente, né? Que você tem integridade, que você tem ética, que se você tem sigilo da informação, que você tem lealdade com os seus chefes, isso é evidente, porque jamais alguém conseguiria ficar tanto tempo em um cargo igual você ficou se não tivesse essas qualidades. Até porque são partidos diferentes, são egos diferentes, né? São discursos diferentes. Então, assim, isso para mim é algo que assim, a gente fala assim, não tem nem discussão, Isso qualquer um que olhar tem certeza. Se trata de uma pessoa extremamente profissional. Teve um comentário aqui que disse: profissionalismo nesta altura está em extinção. Concordo plenamente. É evidente que o seu comportamento profissional é ímpar, e até por isso você está onde você está até hoje, e vai ficar mais uma gestão, né? Pelo que nós estamos sabendo, vai ficar mais uma gestão. Eu acredito que essa gestão e mais uma, eu tenho certeza que sim. Depois, seja o que Deus quiser. Mas tem, depois da próxima gestão, eu acredito que, dependendo de quem for presidente da República, eu direi não. Com o senhor ou com a senhora eu não trabalho. Eu não vou perguntar quem. Não pergunto porque a lealdade é importante, lembra? E eu não responderia. Eu faria uma brincadeira, diria, ex-mulher, se ela for presidente. Claro. Eu vou para a última pergunta aqui. Uma última pergunta minha. Eu queria responder no meio dessa. Então tá bom. Eu falei de lealdade. Pensem na minha posição. Quantas propostas para eu ganhar dinheiro eu já tive? Uma grande proposta foi aqui no governo do Distrito Federal. Eu não aceitei. Eu estaria aí com uns $800 mil na poupança há alguns anos. Mas eu não deitaria
sabendo que levantando no outro dia, eu estaria com a Polícia Federal na porta da minha casa. Isso eu não tenho medo. Propostas indecentes, muitas, nesses quase 40 anos. Filipinho, eu não estou conseguindo acesso àquele tal ministro lá, eu te dou um presente aí, um envelope aí, para você conseguir abrir a porta. Só você abrir a porta para ele me receber. Eu nunca liguei para um ministro de Estado pedindo para atender alguém. Não. Tenho 2 filhos desempregados em casa, não uso a minha posição de onde eu estou para conseguir emprego para eles. Estão desempregados. E nem para isso eu uso minha posição. Tá? Mas propostas indecentes para ganhar bastante dinheiro, em Brasília acontece. Não, eu imagino, falando assim, né, bem às claras, eu imagino as informações que você tem ao longo desses anos todos, o quanto isso não tem de valor e o quanto isso já não foi moeda de troca ou tentativa de moeda de troca e você recusou. Então, assim, eu sei que você é uma pessoa extremamente religiosa, que super valoriza a família, e quando você fala, isso é uma unidade assim, ímpar, né? Aí eu tenho 2 filhos que são desempregados e eu nunca usei a minha posição para que isso, para fazer qualquer ação que me fosse vantajosa. Então, assim, quando você diz, eu tenho o que eu tenho e é pelo fruto do meu trabalho e eu não me corrompi, também é algo totalmente, como é que eu vou dizer assim, tem que ser valorizado. Eu sou super a favor que a gente crie heróis no Brasil. Eu sou super a favor que a gente mostre que o servidor público tem, de fato, um valor. E quando a pessoa decide por ter uma vida mais simples, que é o seu salário, que não se corrompe, isso tem que ser premiado, que isso tem que ser valorizado de fato. Então, assim, eu falo para você que quem acompanha a sua vida, né, que é seu fã, eu sou seu fã, né? Então, assim, que acompanha a sua vida, o que acontece? Poxa, é claro que isso é uma coisa importante. Se uma pessoa falar, olha, eu durmo no meu travesseiro tranquilo, a Polícia Federal não vai na minha casa, eu não me corrompi até hoje. Isso é uma coisa, com 40 anos de serviço público, é totalmente atípica, vamos falar a verdade, totalmente atípica. Então, tem uma pergunta aqui que eu acho que você vai gostar de responder. Aqui, o que você indica para as crianças conquistarem os seus sonhos? Obrigado, Catarina. Grande pergunta. Eu queria que entrasse nessa pergunta. A pedido de diretores e professores de escolas, inclusive a professora Giseller, lá em Coroa Freitas, grande abraço, sou admirador dela, pedem para eu gravar, como a Paula pediu aí em Santos, São Paulo, semana retrasada, eu gravei lá do Palácio, mensagens motivacionais para as crianças e adolescentes. Os jovens já têm o pai e a mãe para dar pancada na cabeça, mas as crianças, os jovens e os adolescentes mudam depois de uma mensagem minha. Você está se achando? Não, eu estou mostrando uma realidade. Na semana, enfim, uns 15 dias atrás, esse para Paula, para criancinhas de 4 anos de idade. Eram, se me falha a memória, não me falha a memória, eram 17 crianças. E a professora Paula pediu para que eu dissesse o nome de cada uma das crianças, porque queria dar uma força para elas que estavam estudando em casa, né? Não era presencial. E eu falei o nome de cada uma delas, depois disse: brasileirinhas e brasileirinhos, vocês. Entre cada um de vocês, que eu falei o nome agora, podemos ter no futuro um presidente da República, um senador, um médico, um gari, um alfaiate, mas sejam o que façam vocês felizes. Porque você trabalhar e ganhar bastante dinheiro, a maioria dos jovens e adolescentes pensam em ganhar muito dinheiro. Não! Tenham um trabalho que os faça feliz. Eu passo por garis, mesmo de carro, eu grito: bom dia, bom trabalho! E eles,
E eles estão lá cantarolando e trabalhando. Ah, mas se eles tivessem um trabalho melhor, eles prefeririam. Sim. Mas o que eles podem fazer naquele momento é aquilo que faça com alegria. Ponto. Então, essas gravações que eu faço, e eu faço com muito amor, nunca cobrei de ninguém, quando é mensagem motivacional para crianças, adolescentes, principalmente de escolas públicas. Coitadas das escolas públicas. Meu Deus, estragaram tudo, né? Você fala com... Eu não escrevo o que eu vou falar. Então, eu falo do coração. Normalmente eu gravo lá no palácio, antes ou depois da cerimônia, para estar de terno, mostrar de onde eu saí e onde eu cheguei. Então também você se acha? Não. Não importa onde você nasceu, não importa de onde você veio, se é lá do interiorzão, da Caatinga, se for lá daquela terra seca do Nordeste. Você está falando mal do Nordeste? Não, nada. Meus irmãozinhos nordestinos, eu falo agora, você veio de lá, daquele inferno do oeste catarinense, que quando é frio, na minha época, era 15 graus abaixo de zero e você descalço. E quando era calor, era 40 graus abaixo de zero e você descalço porque não tinha dinheiro. Abaixo de zero, não, 40 graus de calor. Não importa de onde você veio. Você tendo caráter, e não é a boa educação do pai e a mãe, não. Você tendo caráter, que o caráter não vem de berço, vem de dentro de você. For digno e trabalhar, estudar, sempre estudar. Mas estudar não leva para nada. Leva você a fugir da ignorância. Eu vejo pessoas mais idosas do que eu, inclusive irmãos meus de sangue, que só conseguiram fazer até a 4ª série. Quem está falando isso para vocês? Alguém que saiu do zero, porque zero à esquerda não acredito que exista, saiu do zero lá de Simões Lopes, município de Coronel Freitas. Pensem há 60 anos atrás o que era aquilo. Hoje é uma bela de uma cidade. E chegar onde eu cheguei. Eu não corrompi ninguém. Eu só trabalhei com alegria, com vontade do que eu faço. Fui fazer faculdade, primeira faculdade com mais de 40 anos. A segunda com 50 anos. Porque eu precisava trabalhar para ter um teto. Eu precisava trabalhar para comer. Para pagar o aluguel numa pensão. Ou vocês pensam que foi mágica? Promba! Filipinho virou mestre de cerimônia oficial da presidência da República. Não foi assim. Eu ralei. E muito. Se eu me arrependo? Não, se eu pudesse sem ralar, seria bom, né? Mas não dá sem ralar. Por isso que eu gosto de falar com as crianças, com os adolescentes, porque eles pensam, alguém deu um empurrãozinho. Todas as vezes que me empurraram para trás. E até os 50 anos, ninguém, nesse mundão, meu Deus, ninguém falou, Filipinho, vamos para a igreja? Mas para boteco e para usar droga, o convite é todo dia. Você está falando mal do boteco? Não. Boteco saudável ali para você beber uma taça de vinho, ir com a namorada, com a esposa, com os filhos, num lugar decente, é gostoso. Aqueles botecos assim que tem mesa de sinuca, essas coisas. Não, eu tenho medo. Onde tem mesa de sinuca, pode ter certeza, tem uma arma branca. Então, isso eu tenho medo. Mas muito me chamaram para ir lá para o caminho errado. E eu sempre procuro para a estrada mais estreita, mais difícil, e hoje eu estou glorificando a Deus por isso. E meu filho mais novo, quando eu estava construindo a nossa casa, ele perguntou, paizão, por que está demorando tanto para ficar pronta a nossa casa? Eu respondi a única coisa que eu poderia dizer, porque é dinheiro honesto. Com dinheiro honesto, demora-se. Mas se eu aceitar a corrupção, minha casa ficaria pronta à época, ficaria pronta em 1 ano. Eu demorei mais de 7 anos. Foi com o dinheiro das notas fiscais, tudo legalizado.
Perfeito, perfeito. Você não vai perguntar porque eu não contei para você. Eu tenho um canal no YouTube, é Lademir Filipim mesmo, não tem esse negócio de underline, aquelas coisas. Eu não consigo me acostumar com aquilo. Então, esse mesmo nome que você está vendo aí, está lá no YouTube, Lademir Filipim. Lá tem as lives, lá tem cerimônias, mas o principal que eu devo começar em breve, eu vou gravar os salmos, todos, mensagens. Ah, você está querendo usar de gravar salmo para ganhar dinheiro? Não, não estou precisando. Graças a Deus, eu tenho minha poupancinha e tenho meu salário lá no Palácio da EBC. É para levar o evangelho para a população, quem sabe melhore mais almas por aí, porque o mundo tá, vocês sabem, é fácil demais dizer, nossa, o mundo acabou, o mundo está corrompido. Não, somos nós. O mundo continua o mesmo, a mesma bola. Ou plana, ou redonda, mas é a mesma bola. Não vamos entrar nessa discussão, não, pelo amor de Deus. Então, é para... Essa não. Mas eu conheço alguns países, bastantes países, mas eu não consegui, assim, dar a volta. Eu não sei se é redonda, se é quadrada. Como é que as águas dos mares não sobem? É uma coisa muito estranha. Enfim, era bom dar uma gargalhada, né, Bárbara? Olha, eu achei o seu comentário brilhante em relação à questão de incentivar as crianças. Eu falo até por mim mesma. Eu estava em colégio público, estudei durante grande parte da minha vida, e quando eu estava na 8ª série, eu ganhei um prêmio, e aí aconteceu exatamente o que você está falando, não estou brincando. Quando eu ganhei o prêmio, né, a pessoa era a melhor aluna da cidade, foi a melhor aluna do estado, várias coisas. Quando eu ganhei, aquilo ali para mim foi uma coisa tão importante, o que me falaram que eu podia tudo, que o que eu acreditasse eu ia conseguir ser. E eu falo para você, se eu sou falar, você é teimosa? Eu sou teimosa, eu sou muito teimosa, porque o que eu quero, eu não desisto. Então, o que acontece? Tem coisas que eu queria trabalhar em governo, eu queria combater corrupção, eu queria, entendeu? Era o que eu gostava. Quando eu era criança, eu desenhei com uma maletinha com roupinha social, era absurdo. E assim, eu acho muito legal a sua história, eu acho brilhante, mas essas coisas fazem diferença, a gente acredita na gente mesmo, gera um incentivo. Não tenha dúvida que uma criança que olha para você, ela vai acreditar nela. Uma criança que ouve a sua história, ela vai ver que o mundo é muito mais, que a gente pode. Vai ralar? Vai trabalhar para os outros? Muito. Vai todo mundo ganhar nome nas suas costas? Vai. Mas vai chegar a sua hora, né? A sua hora vai chegar. Então, assim, eu acho que esse é um caminho que é difícil as pessoas construírem, que é essa aposta na criança, que é essa aposta nos sonhos. A pergunta que veio aqui veio, acho que, muito a calhar de fato, porque é uma coisa que ficou, para mim, evidente nessa live, né? Que a criança que você era fez o adulto que você é. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que ninguém não paga, né? Do tipo, quando você fala assim, eu ainda sou aquele menino da roça, eu ainda acredito nessas coisas, eu acho que os valores que você tinha como criança, até pela sua realidade, até pelos seus pais, é o que você carrega até hoje. Então, assim, isso é um exemplo para todos, né? É um exemplo para todos, mas para uma criança isso faz uma diferença muito, muito, muito grande. Então, assim, todo auxílio que você precisar, até disponibilizo aqui pelo Adriano, né, que é nosso diretor de TI, tudo que você for colocar no YouTube, a gente replica na TV, porque, para mim, eu concordo com você, quanto mais pessoas puderem ter incentivo, informações que levem as pessoas para um caminho melhor. Eu acho que, quando você disse, né? No Brasil, muita gente reclama que está tudo ruim, mas poucas pessoas fazem algo para melhorar. Então, assim, tudo que a gente puder apoiar você, impulsionar e fazer com que mais pessoas assistam. E eu digo assim, agora eu vou ser eu vou ser uma propagandista sua. Tudo que eu souber da educação, que você pode participar para contar as suas histórias, eu vou estar lá falando o seu nome, porque realmente, assim, me surpreendeu muito essa live. Eu já conhecia você pelo lado profissional, mas, assim, saber da sua história, você contando, e você sendo muito verdadeiro, né, se emocionando e colocando, né,
as suas dificuldades reais e mostrando que para você essa cidadania infantil é fundamental, não tenha dúvida que eu estou do seu lado. Não tenha dúvida disso. Foi um prazer muito grande ter você aqui. A gente falou que ia fazer uma live de 40 minutos, a gente fez 1h11 já. E o nosso combinado era assim, vamos fazer uma live com gostinho de quero mais. Não é live de 2 horas, é live com gostinho de quero mais. E eu acho que essa live ficou, de fato, aí, com muitas pessoas querendo saber mais, tendo mais curiosidade. E, com certeza, a sua história é exemplo para muita gente. Foi um prazer muito grande. Eu fico muito feliz de ter conhecido você, de você ter entrado na minha vida, assim, como amigo mesmo. Eu acho que é uma coisa que até me deixa honrosa, porque 40 anos de vida pública, com ética, com integridade, passando por diferentes partidos, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Obrigado. Eu primeiro, para não esquecer, eu quero agradecer o senhor que estava fazendo a live anterior à nossa, aquela de médico, com médico, agradecer. Sim, do Navarro. Por ele me ter citado. Muito obrigado pela citação. Mesmo que tenha sido obrigação dele anunciar a nova live. Eu agradeço de coração, não o conheço, mas sou não é obrigado, não, viu? Aqui nessa TV aqui não tem nenhuma obrigação. Falou porque quis mesmo. Pronto. Eu agradeço. Ele falou, deu para sentir que falou com carinho e com respeito. Muito obrigado. Eu não sei o nome dele. É o Navarro. Isso, estava escrito lá, mas é velho, é assim mesmo. Esquece as coisas. Muito obrigado. Muito obrigado ao Adriano pelo carinho, pelo respeito, pela determinação que ele teve de nos ajudar. Meu carinho a ele. A você eu não agradeço, não. Você queria ganhar votos comigo aqui. Não agradeço. Claro. Primeiro, antes de agradecer a você, eu quero agradecer a cada um de vocês que estão assistindo agora, a cada um que vai assistir depois, que vai ficar no YouTube, se você me permitir que eu coloque, vai ficar na minha fanpage, vou colocar nos perfis, enfim, lá naquele grupo, amigos que curtiram a página do Filipinho. Oi, Iva Parisi, eu te amo. Senhora maravilhosa, lá do Rio. Obrigado a Deus por ter me colocado você em minha vida e você ter me convidado para fazer essa live. Cada um convite que me vem e que seja para transmitir alegria, brincar, falar bem das pessoas sem falsidade. Então, não fale da pessoa. Eu te agradeço, Bárbara. Quando você precisar, se um dia precisar, Felipe, vamos fazer alguma coisa, não tem ninguém para colocar no ar. Vamos fazer alguma coisa? Vamos lá dar risada? Vamos, está tudo certo. Tá? Muito obrigado, Bárbara Cristal. Muito obrigado, então, à equipe de vocês. Muito obrigado à TV Pública pela oportunidade, né? Estamos juntos num Brasilzão de Deus, que, perdoe-me falar, Bárbara, mas que, enquanto eu viver, lutarei para que seja sempre verde e amarelo. E que é o que os portugueses nos colocaram e que depois foram embora e nos deixaram aqui. Agora se virem, façam alguma coisa. Fizemos muita bobagem já, né? Mas vamos que vamos. Então pronto. Obrigado. Obrigada a todo mundo. Você e toda a tua família. Beijão. Pessoal, próxima live aí, agora com o Rafael, do Conecta Gov. Então, sucesso para todo mundo. E mais uma vez, muito obrigado, Filipinho. Um beijo. Tchau, tchau, Adriano.